Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é alimentos que você deve evitar para emagrecer. Por mais que alguns alimentos pareçam que são saudáveis e são saudáveis, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado. Solta a vinheta aí. Bom, para a gente começar, acho que como primeiro exemplo, né, a gente vai falar um pouquinho dos sucos naturais, né? Porque assim, eu vejo que muita gente que está nesse processo fala, putz, eu vou pegar tudo que é natural, legal, já é um caminho, vou cortar o refri, ótimo. E aí começa até nos sucos naturais, porém, por mais que seja natural, a gente tem muitas calorias dependendo dos sucos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Antes de mais nada, eu queria falar que a ideia aqui não é fazer terrorismo nutricional, não é dizer que é proibido consumir um alimento, mas é o cuidado que você tem que ter com relação à quantidade de calorias, por exemplo. Então, a gente vai trazer alimentos que têm uma densidade calórica muito maior. Então, falando sobre suco, vamos dar um exemplo do suco de laranja, por exemplo. Quando a gente faz um suco de laranja, a gente utiliza muito mais que uma laranja para fazer esse suco. E a gente extrai o suco. A gente não utiliza o que ele tem de benefício, que é a fibra. Então, a gente só extrai aquele suco, às vezes até adiciona açúcar. Então, para uma bebida, ele fica uma bebida extremamente calórica. Então, pode variar dependendo da quantidade de laranjas, enfim. Então, pode variar entre mais ou menos 200 calorias num copo de suco. Que isso, se você for colocar em comida, em alimento mesmo, pode ter um volume muito maior. Então, tomar cuidado com os líquidos é a parte principal, não só os sucos, mas os refrigerantes, que não são zero. Eu sempre falo assim para os pacientes, eu amo muito refrigerante, tá? Não é um alimento que eu recomendo, mas se você quer tomar e não impactar no seu emagrecimento, toma o zero que não tem caloria nenhuma. Entendi, por mais que seja mais indicado, vamos falar assim, uma água com limão por isso é melhor, né? Sim. Mas, entendi, que também a nível de exemplo, né, dentro desse contexto, tipo o suco de uva. O suco de uva tem ótimas propriedades antioxidantes, né, Rose? Porém, ele é muito calórico também. O copo aí tem uma média de 150, 200 calorias por copo. Então você imagina, eu tô emagrecendo ali, eu tomei 2 copinhos de suco de uva integral. Se cada um tiver 200, eu já tenho 400 calorias a mais do que está na minha comida. Por mais que é natural, é bom, é antioxidante, ele é calórico, não é que seja um alimento ruim, mas só tomar esse cuidado, né? Falando em densidade calórica, é muito melhor você consumir a fruta e tem a fibra, que você vai consumir uma quantidade menor do que o suco propriamente. Legal, e me dando nisso aí, né? Acho que até a Thaís também pode ajudar nisso, por ter o hábito também de comer, né? Frutas também, no geral, existem frutas que são um pouco mais calóricas, por mais que tenham ótimos macro e micronutrientes. Mas a gente tem que pensar no contexto calórico do dia, né? Que nem a própria banana, que é um ótimo carboidrato, tem potássio, tem um monte de coisa. Ele é um pouco calórico, o abacate tem gordura boa, mas é calórico. Eu acho que é legal a gente optar por frutas com baixa densidade calórica, né, Rose? E quais seriam essas frutas que você pode nos aconselhar? Voltando, desde que seja dentro do planejamento alimentar, calculado, tudo bonitinho, comer um abacate, comer a banana, não tem problema. O problema são os excessos. O problema é fora do contexto, né? Passar a quantidade de calorias para consumir aquele alimento. E falar dentro do mundo ali da academia, da musculação, da atividade física, a banana, por exemplo, a gente utiliza muito como pré-treino, porque tem uma quantidade calórica boa, mas também tem muitos benefícios em relação ao nutriente para a pessoa poder iniciar um treinamento. Então, a gente tem que ver o que está dentro do plano alimentar, o que é possível. De repente, a gente acha que é muito calórico para um determinado momento, mas para outro não. Então, tudo é bem planejadinho. Exatamente. E a gente tem outras frutas, sempre fala assim, principalmente uma reeducação alimentar, que a pessoa não tem acompanhamento de uma nutricionista, por exemplo, não contabiliza aqueles macronutrientes. Aí você pode fazer outras escolhas de outras frutas de baixo índice glicêmico, que tem uma quantidade menor de calorias, como, por exemplo, morango. 100 gramas de morango tem 30 calorias, por exemplo. Melão tem baixo índice glicêmico, tem bastante água. Melancia tem bastante água, vai dar um monte de saciedade, tem poucas calorias.
Então, são alimentos estratégicos que vai auxiliar também para quem está no processo de emagrecimento. É como você deu o exemplo do morango, né? Quantas calorias tem que você falou? 30 calorias em 100 gramas. Você imagina, sim, você imagina então, que nem o comparativo, né? Igual o suco de uva, que eu dei exemplo, 200 calorias mais ou menos. Para eu comer 200 calorias de morango, é um pratão de morango, né? Que vai dar muito mais de melão também, né? Exato. Que vai trazer muito mais saciedade também, né? Exatamente, é estratégico demais o processo de emagrecimento. Então, fala, olha, nem contabiliza, coma morango. Uhum. E essa preferência por proteínas magras, né? Eu acho que isso é bem importante, né, Rose? Porque óbvio que a gente tem proteínas que vêm com mais gordura e tem proteínas que, de fato, a gente vai ter mais proteínas, assim, pouquíssimas gorduras, né? Eu acho que isso também é muito importante, não é? Sim. Quando a gente está sobrepeso, acima do peso, obesidade, enfim, a gente está com um processo inflamatório. Existem alguns alimentos que intensificam ainda mais esse processo inflamatório, né? Que são as gorduras saturadas que a gente encontra em carne vermelha, por exemplo. Claro que tem carnes vermelhas que a gente tem ali uma quantidade menor, por exemplo, um corte mais magro de patinho, mas saber escolher uma frequência menor e escolher mais fontes magras de peixe, frango, né? Que tem um pouco menos de gordura e muito mais proteína. Entendi. E, né, Thais, você como tem uma rotina alimentar também há bastante tempo, né? Acho que você na prática pode até falar que funciona muito bem esse consumo de proteínas mais magras, né? Sim, falando até em rotina corrida, a gente sabe que existe a possibilidade da suplementação. Então, só de alimentação, mas, por exemplo, o whey é uma fonte que ajuda a gente bastante em relação à rotina saudável. Não estou com tempo, vou tomar uma dose de whey para incluir na minha dieta, enfim. Mas em relação aos alimentos mesmo, o frango ajuda bastante, é bem rápido, é bem prático para suprir essa nossa necessidade de proteína. Então, assim, são alimentos que realmente ajudam a gente a manter o nosso objetivo ali de emagrecimento, mas também a gente tem que procurar o que seja mais prático e mais fácil para fazer. Então, acho que frango, essas carnes mais simples, carne moída, de patinho, essas coisas ajudam bastante no dia a dia aí de quem tem essa rotina mais corrida. Assim, eu particularmente, eu apoio muito e gosto do suplemento, mas no sentido logístico, né? Se você pode comer, é melhor, que eu acho que tem uma oferta maior de uma alimentação. Também, né? Saciedade. A gente toma mais numa emergência, numa necessidade, ele não dá para você suprir sua necessidade de nutrientes só com isso. Eu acho que o suplemento é muito bom, logística, a rotina e tal. E, inclusive, talvez a pessoa que tem que subir muito, né? Que nem se a pessoa é um obeso que tem de emagrecer e tem muita fome, acho que é muito mais inteligente tentar comer os macros do que suplementar. Agora, se é uma pessoa mais maior que tem o objetivo já de crescer, deve estar a suplementação ajudando na estratégia, porque é difícil também comer muito, né, Rose? Sim. Mas até no processo de emagrecimento, eu gosto muito de trabalhar com suplementos de proteína, porque muitas das vezes eles não têm, né, o consumo adequado, né, consegue, ou a vida mais corrida. Se for para analisar, a grande maioria das pessoas que estão acima do peso quase nem se alimentam, algumas vezes. Sim. Se alimentam incorretamente. Ou só de carboidrato, Então come muito, mas está sempre com fome porque não está saciado, porque não tem proteína. Come carboidrato, só está estimulando a insulina e quase não tem proteína. É aquela velha história de alta densidade calórica e baixa nutricional, né? Então você come muito, mas come ruim, então sempre está com fome e sempre está comendo, né? Sim, e uma outra coisa que eu acho que é importante te ressaltar, o pessoal também tomar um cuidado, e óbvio, voltando, não é que é um alimento ruim, né? Sim. E ele é extremamente importante, muito bom, as oleaginosas, né? Quando a gente pensa nessas castanhas, essas comidas que têm gorduras boas, que nem... falo isso até por uma experiência, por um amigo mesmo que estava dentro de um plano alimentar e ele não estava perdendo peso. Aí ele chegou no nutricionista, aí falou, de vez em quando me dá uma fomezinha para não comer besteira, eu como, sei lá, tipo castanha de caju ou granola. Só que dependendo do granola, um pote assim, mais ou menos, tem de 400 a 500 calorias um pote de granola. Por mais que tem gordura boa, saudável, mas não deixa de ser saudável, porém é muito calórico, né? Como castanha de caju, castanha do Pará, que são... A granola às vezes vem com muito açúcar. Tem que tomar cuidado com isso, né? Eu já peguei vários pacientes que, mesmo relato, não sei o que está acontecendo, quando a gente foi... E as beliscadas? Eu como bastante castanha. Amendoim. Cara, amendoim é mega calórico.
E é uma coisa que é muito falatosa. Você não consegue ficar só em uma porçãozinha, um negocinho. Você vai querer comer. Isso é um fato que aconteceu dentro da minha casa com a minha mãe. Ela gosta muito de amendoim, no processo que ela sempre teve uma alimentação mais equilibrada, não tem industrializados. Eu comecei a observar e identifiquei que, olha, a senhora está exagerando no amendoim. E por esse motivo, seu colesterol está alto, não consegue emagrecer. E aí ela parou e, de fato, veio o resultado. Então, é um alimento ótimo, excelente, tem uma gordura boa, é anti-inflamatório. Mas, gente, as quantidades têm que ser mínimas. E quando a gente pensa nessas castanhas, né? Que nem a gente está gravando aqui, Sudeste. E nem no Nordeste, as castanhas tal, são muito mais baratas e é mais comum e mais acessível. Agora, no Sudeste, castanha de caju tal, é relativamente caro. Eu acho que o amendoim é um dos mais baratos que tem, óbvio, o sem sal, né? Pelo amor de Deus. Entendeu, né? Amendoim salgado já a gente vai para outro caminho. Mas, assim, tomar o cuidado pelo excesso, né? Porque por mais que tenha uma gordura muito boa, é muito calórico, né? Muito calórico. Então, só tomar cuidado com as quantidades. Eu sempre prescrevo para quem tem uma dieta, para quem tem uma condição inflamatória, é muito importante, mas tomar cuidado com as quantidades. É imprescindível. Bom, a gente seguindo aqui para o final, a gente nem precisava citar um pouco isso aqui, mas é importante sempre ressaltar, evitar de fato esses alimentos industrializados, né, e congelados. Geralmente aquela lasanha que a gente só esquenta, aqueles macarrões que tem no mercado com muito molho ou queijo cheddar pra gente esquentar, porque eu estava dando uma olhada esses dias no rótulo desses produtos, uma porção tão pequena, com quase, 1.200 calorias para um macarrão com alguma coisa que você vai ficar com fome muito rápido, né? Você acho que é muito importante a gente ressaltar isso, né? Esses alimentos, eles têm muitos ingredientes, assim, que a gente nem conhece, conservantes, tem muita gordura, até mesmo porque a gordura não tem atividade de água, então o alimento demora um pouco mais para estragar em prateleira. Então, geralmente, esses alimentos industrializados, eles são hipercalóricos. Inclusive, pode ser o tempo de um próximo vídeo, né? Falar sobre como ler os rótulos dos alimentos para vocês se situarem e entenderem o que de fato vocês estão consumindo. E de fato é muito calórico assim, e aí volta aquela história, muita caloria com pouquíssimo nutriente, né? Geralmente é muito caro, gordura e açúcar ali, né? Muito açúcar, muita gordura e quase nada de proteína, muito menos fibra, enfim. Então você tem um consumo absurdo calórico e sem praticamente quase nada de vitamina para o corpo, né? De minerais e tal, que é extremamente importante, né? E fora que se você for pegar um macarrãozinho desse, que tem 800 a 1.200 calorias, por exemplo, você come daqui uma hora você já tá com fome de novo. Então, o que você vai fazer se você tem essa frequência de consumir esse tipo de alimento o dia inteiro? Quanto de calorias você tá consumindo? E eu acho que assim, e pra gente fechar, e faz total sentido o que você trouxe, a questão da saciedade, né? Focar em alimentos que dê saciedade pra gente evitar cair nessas coisas, né? Exatamente. Conforme já havia dito, fonte de proteína, fonte de fibras, frutas, verduras e legumes, é sem erro, gente. O básico, ele vai sempre funcionar. Né, Thaís? Acho que é pra gente fechar isso, né? Acho que você, como tem uma rotina muito bem planejada, eu acho que o principal ali é a gente conseguir a saciedade, né? Se planejar pra não ter fome. Exatamente. A gente sabe que tem gente que tem alguns hábitos diferentes, então tem gente que consegue fazer 3 refeições no dia, tem pessoas que preferem fracionar e fazer 6 refeições no dia. Então busquem só o que for mais confortável para vocês, mas evitem os alimentos industrializados, evitem alimentos com calorias vazias, que a gente costuma dizer, que realmente não vai te ajudar em nada em relação à sua saúde, ainda vai te atrapalhar em relação aos seus resultados. Perfeito. Pessoal, é isso, né? Essa pauta aí, alimentos que você deve evitar para emagrecer. Alguns que a gente citou, de fato, são bons produtos, são bons alimentos, mas tomem cuidado na questão de caloria, né? É isso, Thaís. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. Valeu, pessoal. Um abraço.